Oferecimento Visan, Habib's, Rede Compras Supermercados, Maratá, o melhor que há. Deline, espalhe sabor pelas suas receitas. Olá, está no ar aqui na TV Borborema mais um programa Degustando Conversas, trazendo gastronomia, saberes e entrevistas toda semana para você. Assista hoje! Vamos preparar e mostrar a você de casa como fazer uma receita de vieiras na nata. E se você quiser, ainda pode preparar hoje para o almoço logo mais. No Degustando Drinks tem Túlio Maia trazendo novidades para você. O Degustando Conhecimento mostra o resultado de um experimento com pessoas que mudaram sua alimentação só para alimentos orgânicos. E para degustar conversas, recebemos a cardiologista Imara Queiroz, que bate um papo com o nosso apresentador e experimenta a receita de vieiras na nata. Apesar de serem parentes das ostras e dos mariscos, existem algumas diferenças fundamentais entre as vieiras e os moluscos marinhos. A consistência da ostra, por exemplo, é mais gelatinosa e seu sabor lembra muito a água do mar. Já a vieira não, ela tem uma textura mais firme, um pouco parecida com a do polvo. E para a receita, vamos precisar de 300 gramas de vieiras, 200 gramas de palmito, 2 colheres de margarina Deline, 2 dentes de alho ralado, 1 ramo de alecrim, suco de limão, 150 gramas de nata, sal e pimenta a gosto. Utensílios, uma panela pequena, um espátula de silicone com bambu, pão duro. Hoje tem receita de coquetéis no quadro Degustando Drinks com Túlio Maia. Assista. Hoje nós vamos preparar drinks utilizando o espumante aqui da nossa região nordeste do Vale do São Francisco. Mas você também pode utilizar o espumante champanhe, que é o típico e exclusivamente da região de Champagne, na França, como também o cava, que é um espumante da Espanha. Em primeiro lugar, nós vamos utilizar suco de laranja. Adicionaremos suco de laranja na flotte, mais ou menos 50 ml, e completaremos a flotte com a espumante. Para decorar, utilizaremos um pedaço de laranja e um canudo. Esse é um drink bem refrescante para os seus dias quentes de verão. Agora nós vamos preparar um outro drink à base de espumante que se chama-se Maria Bonita. Primeiramente eu vou colocar na flotte calda de chocolate, mais ou menos uns 20 ml, algo assim. Adicionaremos 50 ml de amaretto. E por último preencheremos a flotte com espumante. Depois do intervalo tem vieira na nata, para você de casa fazer comigo. Eita, que já são 12 anos nessa terra. Estão dando até um tal de Forte K e mais 12 vale compras de R$1.000 pra você festejar lá no Rede Compras. Leite LG semi-desnatado litro, R$1,99. Pepsi 2 litros, levando 3 a unidade, sai por R$2,66. Margarina Delícia 250 gramas, levando 3 a unidade, sai por R$1,29. Ala 3 litros, levando 2 a unidade, sai por R$11,99. Homem, a cada R$30 em compras, peça o seu cupom. 12 anos, Rede Compras, é barato demais. Sogra, 20 anos de casados e ele só quer comer aqui. Seu livro de receitas. Deline. Demorou, hein, filha? Espalhe sabor pelas suas receitas. Espalhe Deline, da Sadia. Elas podem ser gratinadas, salteadas e em alguns lugares servidas in natura, regadas somente com limão. Vão muito bem como acompanhamento de saladas, risotos e massas. E o melhor, podem ser encontradas nas peixarias o ano inteiro, já que a maioria é vendida congelada. Estamos falando das vieiras, claro, que é o nosso prato de hoje. E vamos fazer elas na nata para a nossa convidada. Vamos cozinhar? Então vamos aqui preparar nossas vieiras. Tá aqui, eu estou colocando aqui suficiente para... Eu sempre costumo dizer que
A gente sempre usa muito, eu sempre falo isso muito para vocês, que a gente sempre usa muito o limão até pela acidez. A vieira é um pouco doce. Com o próprio molho que a gente está fazendo, vai ficar um pouco doce. E aí coloca o limão porque a acidez quebra isso. Mas eu sempre digo que o sabor que a gente tem da comida, a referência que a gente tem gastronômica, ela sempre tem que ser provada. Sempre tem que trazer novos sabores e novas comidas. Nós somos muito reféns da nossa tradição gastronômica. A gente costuma ir nos restaurantes e pedir o mesmo prato. Seja porque a gente gosta, obviamente, seja porque a gente já tem aquela referência no paladar, mas eu acho que o importante é a gente experimentar. Você vai fazer uma viagem, ou mesmo na cidade aqui em Campina Grande, ou na região, experimentar novos pratos. Eu acho que isso traz um sabor um pouco diferente, até porque você vai ter a capacidade de dizer se gosta ou se não gosta. É a mesma coisa de tempero. A gente às vezes vai na Feira Central. A Feira Central de Campina Grande é uma coisa maravilhosa. Já fizemos um programa Degustando Conversa lá. E ela tem vários temperos. Tem que experimentar, tem que provar. A gastronomia, antes de qualquer coisa, é um laboratório. É um experimento. Né? Tanto é que aquelas pessoas que trabalham, principalmente na Europa, com alguns temperos ou com algumas fórmulas, e alguns fundos que a gente chama, que são a base, principalmente da cozinha ou da gastronomia, que tem a referência na França, ele tem a capacidade de ser chamado de alquimistas, para vocês entenderem o quanto é experimento, o quanto é descoberto. Coloquei aqui o limão, vou colocar aqui pimenta. Neste caso eu estou colocando pimenta do reino branca. Sal. A gosto, estou colocando aqui o suficiente, porque depois eu vou virar, tá? E aí, com a nossa convidada presente, vamos agora fazer o prato em si. Até porque daqui a pouco nós vamos degustar conversas. Primeiro, eu sempre digo a você de casa, a panela você que escolhe, obviamente. Mas eu prefiro essa panela com fundo de ferro, porque mantém mais a temperatura do alimento. Lembre-se que a gente sempre tem dado essa dica e sempre fala sobre isso. Cozinhar são duas coisas principalmente, tempo e temperatura. Por isso que exige que você fique um pouco atento. A nossa convidada de hoje nos falava muito em off que não tem essa vivência tão bacana assim na gastronomia. Mas ela vai explicar por quê, viu? Geralmente a gente tem aquela música que diz assim, por trás de tem sempre um grande homem, mas eu costumo dizer o seguinte, quando a mulher muitas vezes não tem sua experiência gastronômica, geralmente tem alguém em casa, um homem principalmente, que faz esse trabalho. Mas enfim, vamos prestar atenção. Aqui primeiramente vou aquecer, a gente sempre diz isso, é costume das pessoas utilizarem duas coisas. Eu gosto muito da carne moída. Particularmente eu tenho uma simpatia por alguns pratos fazer. Seja lasanha, eu gosto muito de comida italiana, seja lasanha ou o próprio espaguete à bolonhesa. Mas as pessoas têm costume de botar muita água dentro da carne, principalmente. E isso tira o gosto. Você mistura, perde digamos assim, vou colocar nesses termos, a essência da carne. É a mesma coisa quando a gente vai colocar o azeite, ou margarina, ou manteiga, ou o próprio óleo, seja de soja, de milho, ou de canola, enfim. Mas a gente sempre tem que deixar aquecer primeiro a panela. Como é que eu percebo isso? Bota a mão, sinto a temperatura e aí já está no momento da gente colocar o nosso ingrediente. Neste caso, a margarina Deline, que a Sadia fez especialmente para o Nordeste, a gente já falou sobre isso, né? Vou colocar aqui, vou derreter bastante. Vejam que eu estou derretendo antes de colocar os ingredientes, tá? Quando ela estiver bastante derretida, ou seja, tiver uma massa, um líquido, já um formato líquido uniforme, a gente vai colocar os nossos ingredientes. Primeiro, eu coloco o alho. E aí a gente sempre diz para você de casa o tempo do alho, ou o tempo da cebola. Muitas vezes a gente tem que ter cuidado para não perder o tempo. E o alho ele tem uma capacidade, a cebola ela fica translúcida, ela fica transparente quando ela está no ponto certo. O alho ele tem a capacidade o cheiro. Você começa a incrementar aqui, a nossa convidada tenho certeza que já está sentindo o alho já pegando a consistência da nossa margarina Deline, mas você já começa a sentir que é o momento certo.
vou colocar aqui, nesse caso, um ramo mesmo de alecrim. A gente tem a capacidade, já fizemos isso, já mostramos isso a você de casa. A gente faz isso, uma horta que nós temos, onde a gente planta. O alecrim, ele in natura, ele é bem melhor, você percebe mais. Estou colocando no ramo porque depois a gente vai retirar quando a gente for colocar a nossa nata. Mas especificamente para pegar o sabor e ele ser absorvido necessariamente pelo alho e depois a gente colocar aqui o tempero. Tá? Como a gente colocou no fogo bem mais forte, eu vou colocar aqui no fogo mais brando. Tá? Aqui já está no ponto, vou colocar aqui as nossas vieiras já temperadas no sal e aqui na pimenta. Vou deixar aqui absorver um pouco com os ingredientes. Veja que ela tem que estar. A gente falou inclusive isso, a vieira ela tem a capacidade, assim como o salmão ou salmão, né? Também é bom que seja dito isso, que às vezes a gente aqui utiliza às vezes alguma linguagem que é muito mais usada no meio gastronômico. E às vezes algumas pessoas na rua sempre perguntam por que a gente faz isso, mas é para colocar você de casa a par, principalmente daquilo que termina sendo a referência. Eu contava isso no último programa em off ao juiz Kelps e a gente falava um pouco, eu falava um pouco da minha primeira experiência no restaurante francês, que foi algo assim meio complicado, né? Porque tem uma linguagem específica, a França é o berço da gastronomia, hoje você tem uma expansão muito grande, mas ainda quando a gente vem falar de gastronomia, a referência ainda é a França, não tem para onde você fugir disso. Você tem alguns pratos, a cozinha italiana é muito forte, a cozinha mediterrânea, mas a França é muito forte nisso. Tanto é que é difícil encontrar um restaurante 3 estrelas, segundo aquilo que a gente discutiu, o Guia Michelin, que seja fora da França. Não estou dizendo Paris especificamente, até porque hoje a gente encontra muitos restaurantes que não estão obrigatoriamente dentro de Paris. E encontro, inclusive Nova York também tem isso, mas a gastronomia, enquanto... Vou mais longe, viu? Enquanto ciência, digamos assim, ela foi toda praticamente fundamentada, os fundos, os aromas, enfim, dentro da França. Você veja que a vieira aqui, você de casa que está vendo aí pelas nossas câmeras, a vieira já está ficando com uma cor bem mais branca. Né? Ela inicialmente ela tem aquela cor transparente, depois vai ficando uma cor mais branca, justamente por conta da temperatura. Está absorvendo aqui, eu vou sempre regar bem para que ela possa receber, e assim como o salmão, como eu dizia para vocês, também pode ser comida in natura, depende muito disso. O shoyu, assim como o limão, o abacaxi, o suco de abacaxi inclusive, o leite de tigre, que geralmente se faz muito forte dentro da culinária peruana, a gente tem muito isso, que é o leite de coco com limão ou suco de abacaxi, porque ela tem algumas características que faz o cozimento natural, por conta da sua acidez. Mas você veja que aqui já começa aqui a absorver. Eu vou necessariamente tirar aqui o nosso alecrim, né? Ele já cumpriu o papel aromático que ele tem que cumprir. Até porque de repente a gente não quer. Hoje a gente vai falar de saúde, né? Você entrevistar uma cardiologista, a gente vai ter que falar de saúde, né? E aí de repente a gente coloca um ramo de alecrim para alguém ficar entalado, não é uma coisa muito bacana não. Brincadeiras à parte, a gente vai mostrar aqui para você. Tô virando aqui para que fique no cozimento, no tempo certo. Depois a gente vai colocar a nata. E a nata que é algo muito presente na gastronomia nordestina, vou dizer assim. Eu sempre tenho feito aqui alguma análise muito forte que a gente não tem essa referência muito ainda gastronômica aqui da Paraíba, mas a gastronomia nordestina é muito forte. A nata é muito usada nisso, né? A nata, você faz um cuscuz com nata, por exemplo, é algo que é muito saboroso. Também colocar nata, minha mãe que aí são as escolhas do criador, faleceu e a gente está no meio das mães, né? Ou, na verdade, mãe é todo dia, né? Ela faleceu, ela colocava dentro do feijão, tanto nata, mas especialmente gostava muito do queijo de coalho. Depois que estava na fervura bacana, você colocava o queijo de coalho e a nata é a essência, né? E aí fazia isso. Bem, já está aqui, você veja que já está aqui um consistente. A gente tem que deixar ferver, pegar
pegar o calor para que a gente possa reduzir, inclusive, e ficar mais pastoso. Aqui está o palmito que já foi cortado. A gente vai servir aqui com legume e com os legumes que a gente vai servir, nós vamos colocar necessariamente apenas um molho simples, que em casa você encontra isso. Suco de limão e mostarda. Às vezes a gente compra alguns molhos prontos e tem alguns bons, eu não vou dizer aqui que não são bons, né? Seja pelo dia a dia, a gente termina querendo essa praticidade na nossa gastronomia, mas eu costumo dizer o seguinte: se você puder fazer um molho de tomate em casa, com tomate mesmo, enfim, da mesma forma como alguns molhos para acompanhar algumas saladas, eu acho que é importante você fazer ele sem precisar, porque para conservar qualquer coisa que seja, nós vamos falar até um pouco sobre isso, tem que ter produto químico, tem que ter química. E química, na grande maioria dos casos, não vou dizer 100%, se bem que eu acho que sim, mas na grande maioria dos casos não são benéficas à saúde. Ela traz alguns problemas que depois a gente pode não sentir imediatamente, mas depois com toda certeza a gente vai sentir. Então aqui é só fogo agora e daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevistada de hoje. Eita, que já são 12 anos nessa terra. Estão dando até um tal de Ford Car e mais 12 vale compras de R$1.000 pra você festejar lá no Rede Compras. Leite LG semidesnatado litro, R$ 1,99. Pepsi 2 litros, levando 3 a unidade, sai por R$ 2,66. Margarina Delícia 250 gramas, levando 3 a unidade, sai por R$ 1,29. Ala 3 litros, levando 2 a unidade, sai por R$ 11,99. Homem, a cada R$30 em compras, peça seu cupom. 12 anos, Rede Compras, é barato demais. Sogra, 20 anos de casados e ele só quer comer aqui. Seu livro de receitas. Deline, demorou, hein, filha? Espalhe sabor pelas suas receitas. Espalhe Deline, da Sadia. Você aí de casa, já foi conhecer a nova loja Açaí Atacadista aqui em Campina Grande? É a segunda no estado da Paraíba. A primeira loja está em João Pessoa. E agora, esse atacadista reconhecido no Brasil inteiro está ainda mais perto de você e vai levar variedade, economia e compras fresquinhas para sua casa ou comércio. São 85 lojas em 13 estados brasileiros, oferecendo mais de 7 mil itens em alimentos, higiene e limpeza, bebidas, utensílios domésticos, hortifruti e muito mais. O açaí atende com muita qualidade e economia a dona de casa e também os comerciantes, revendedores, dogueiros, pasteleiros, pizzarias, lanchonetes e muitos outros. A infraestrutura é ideal para as suas melhores compras com as melhores condições de pagamento, dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito. Venha conhecer a nova loja do atacadista de autosserviço que mais cresce no Brasil. Na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro da Liberdade. O açaí está esperando por você. Já falamos várias vezes aqui sobre alimentos orgânicos e até mostramos como cultivar você mesmo esses alimentos. O Degustando Conhecimento aborda esse tema. Todos nós sabemos que a quantidade de agrotóxicos usada na produção de alimentos é grande e esses químicos não fazem bem para o organismo. Mas o quão positivo é o consumo de alimentos orgânicos? Será que as vantagens compensam o preço alto e o fato de não estarem disponíveis em todos os mercados e mercearias? Para saber isso, uma rede de supermercados sueca que desde os anos 80 comercializa produtos orgânicos e trabalha junto ao governo da Suécia e aos agricultores para tornar os orgânicos mais acessíveis, realizou um curioso experimento em parceria com o Instituto Sueco de Pesquisa e Meio Ambiente. Convidaram uma tradicional família sueca, composta por pai, mãe, 2 filhas e um filho, que tiveram sua alimentação controlada por 3 semanas e se submeteram a testes de urina para que se pudesse verificar em seus organismos os níveis de químicos presentes. Durante a primeira semana, eles se alimentaram normalmente, usando alimentos não orgânicos. Na segunda e terceira semanas, a despensa da casa, bem como os produtos de limpeza e higiene, foram trocados por produtos orgânicos,
Até mesmo o tabaco que o pai da família costuma mascar foi substituído por um orgânico. O resultado foi surpreendente. Em 2 semanas, os níveis de pesticidas no organismo foram reduzidos em mais de 6 vezes. Embora o próprio ILV afirme que a quantidade de pesticidas encontrada durante a primeira semana estava dentro dos limites indicados pelos órgãos de saúde, o Instituto também afirma que a ciência pouco sabe sobre a interação desses químicos e o efeito disso no corpo, a qual pode ser prejudicial. Incrível, não? Você precisa ter na sua casa o melhor que há em todo o Brasil. A família Maratá tem o cuidado de trazer para nós paraibanos produtos selecionados e irresistíveis para o nosso dia a dia. Hoje, a Maratá conta com mais de 38 famílias de produtos, café, cuscuz, refrescos e molhos, entre outros, como lançamento, tempero em pó e macarrão instantâneo. Utilize você também nossos produtos. Maratá, o melhor que há. E estamos recebendo agora no Degustando Conversas a médica Imara Queiroz, cardiologista, professora também, né? Não, vamos descobrir se é boa tanto quanto é na medicina, na gastronomia. Imara, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui o prato que vocês viram, a gente fazendo uma vieira com nata, prato muito típico. A nata é muito típica dentro da nossa gastronomia regional e nós mesclamos um pouco com frutos do mar, um molusco. E está aqui para vocês de casa. Nós estamos harmonizando com espumante a Rio Sol, que vocês, inclusive, acompanharam com a gente em programas anteriores. E, Mara, a gente sempre pergunta, todo mundo que vem aqui no programa, a pergunta clássica que a gente faz. Como é? Cardiologista, daqui a pouco a gente fala, professora, daqui a pouco a gente fala, fã da fotografia e também uma grande fotógrafa, procura sempre, inclusive, mesclar dentro daquilo que a gente tem de melhor aqui em Campina Grande, que é a Feira Central, daqui a pouco a gente fala. Mas como é você na gastronomia em casa? Bem, Fábio, um grande prazer estar aqui conversando com você, né? Vendo esse programa e você dá até a ideia de que cozinhar é muito fácil, mas Imara na cozinha não é assim tão simples. Bem, meu marido assumiu esse papel lá em casa e ele disse que eu até me aproveito, que eu fico sempre elogiando demais ele. Que é pra não ir nunca, né? Que é pra eu não ter que ir nunca. É uma boa estratégia, viu? É uma boa estratégia. Mas hoje eu já me aventuro em pouquíssimas coisas, mas já consigo fazer algumas coisas pequenas, umas entradas, umas sobremesas, mas normalmente o comando o prato da cozinha principal é dele, ainda, o prato principal não se aventurou ainda. Não. Tá na entrada, na sobremesa. Exatamente. Pois é. A gente sempre quando fala de gastronomia, a gente sempre tem, inclusive, a escola gastronômica hoje ela está sendo muito forte, inclusive indo para o Brasil, em produtos orgânicos, né, a busca de ingredientes cada vez mais diminuindo a química. A gente sabe que é difícil você excluir completamente, teria que ter um modo bem sedentário até de comida, mas a cardiologia é muito próxima do alimento natural, né, do alimento sem química. Bem, na medicina tem melhorado muito a questão da prevenção, porque hoje tem sido muito difundido, todo mundo sabe que comer bem traz benefício para a saúde. Todo mundo hoje acaba se alimentando com comida com menos sal, com menos gordura, come mais grelhados. Isso tudo traz benefício, porque diminui colesterol, diminui o grau de hipertensão e diminui as doenças como um todo. As pessoas estão muito mais antenadas nisso. Estão muito mais antenadas nisso. Os supermercados, aqueles setores que vendem os alimentos orgânicos, estão se ampliando, né? Estão se ampliando. Você vê que já tem muito mais gente procurando. Isso é uma coisa muito boa para o futuro das doenças cardiovasculares. Isso vai ajudar bastante. E que tem uma ligação muito, você falava, por exemplo, em off, que morava num apartamento, então todo apartamento, com raríssimas exceções, tem dificuldade de ter uma área bacana da cozinha, até porque era uma referência, você ter a cozinha cada vez menor, mas a gente tem ampliado isso. Hoje existe espaço gourmet, as pessoas estão, seja por conta da lei seca ou por qualquer outra questão, enfim, ou qualquer outro aspecto que tenha, até aproximação, mas as pessoas estão muito mais na cozinha hoje do que até há 10 anos, 5 anos atrás. Hoje é muito mais presente. Você tem mais vontade de fazer alguma coisa em casa e receber os amigos em casa do que antes. E nada melhor do que pela gastronomia. Melhor do que pela gastronomia. Acaba que é onde todo mundo se reúne. Né? É na mesa que todo mundo vai estar se confraternizando. Qual é o seu prato, assim, referência dentro da gastronomia nordestina? Você falava, inclusive, que teve uma experiência fora do país. Isso surpreendeu. Assim, daqui eu gosto muito de bode. Bode assado é o bode que eu gosto mais. Mas com relação dessa experiência que a gente estava falando,
a gente foi para a Turquia e lá todo mundo só falava no prato que a gente tinha que experimentar, que era um prato muito especial, ficava no cozimento 24 horas, era fechado com barro, numa panela de barro e alguém... Quando a gente chegou para experimentar o prato, alguém tinha que quebrar a panela, me escolheram para quebrar a panela. Quando eu abri a panela, era bode. Era bode guisado. Saiu da Paraíba, Saí da pra Paraíba, fora do país. Minha família do Cariri, da Paraíba, criada comendo bode, para Turquia para comer bode guisado. Para você ter uma experiência interessante. Para você ter uma ideia, Mari, eu sempre digo muito isso aqui, por exemplo, a gente chega num restaurante, e alta gastronomia inclusive, às vezes, você tem um carril de cordeiro, tem alguns pratos de cordeiro. Por quê? Porque muitas vezes é o corte, o tipo. E às vezes o bode aqui, ele é muito mal vendido. Nós não conseguimos. E olha que existe. O bode. E fazer um corte diferenciado, você fazer a venda, o marketing, inclusive, sobre isso, que tem uma dificuldade. A gente só tem aqui a nível próximo, no Rio Grande do Norte, que eles estão conseguindo fazer alguns cortes diferentes com carneiro. Quer dizer, tentar vender isso. Porque o que falta é muito isso, agregar valor naquilo que, como diz o sertanejo, né, o bode só não se aproveita o berro, o resto se aproveita tudo. Estamos, inclusive, agora próximo da festa do Bode Rei, né? A festa do Bode Rei. Que é uma referência. É uma referência, que vai do hambúrguer, a linguiça. E aí você teve uma vivência como fotógrafo, né? A gente sempre diz isso, que gastronomia também é cultura, né? A gente não pode perder isso. E quando você vai para uma feira central aqui de Campina Grande, nós fizemos um programa lá em homenagem ao Dia da Cidade o ano passado, um programa muito, muito forte, porque a feira central é a vida de Campina Grande. A feira e suas belezas. Feira Central, eu gosto muito de ir para a feira, eu gosto de fotografia e é um ambiente que você se realiza, as pessoas são muito simples, elas estão muito naturais, elas estão muito à vontade, a beleza das cores, algumas coisas que eu descubro quando eu vou para a feira que eu não conhecia de ingredientes da cozinha. A minha última descoberta foi a flor do couve. A flor do coentro. Do coentro. A flor do coentro. Coentro florido, eu acho que coincidentemente, a gente inclusive ornamentou o prato do último sábado. E aí o nosso convidado perguntou, isso é comestível? Isso é comestível, mas não é para ser. Porque assim é para ornamentar. Mas justamente era o coentro quando estava já no fim dele. E as fotografias ficam com uma luz muito bonita, normalmente você vai muito cedo. E eu adoro, me realizo indo fazer fotografia numa feira central. Você falou da Turquia, na verdade, né? E disse da experiência de sair do Nordeste e encontrar o próprio Nordeste, digamos assim, lá. Mas você também falava de uma carne que você provou que, enfim... O prato mais exótico, assim, que eu já comi foi rena. E você fica só lembrando da rena lá no Papai Noel, você está diminuindo uma lá para ele. Mas é uma carne muito diferente, é uma carne forte, carne de caça, tem um gosto de uma carne vermelha muito forte, muito apurada, e foi uma experiência diferente. Foi numa viagem à Noruega, e lá também tem muitos peixes, tem uma gastronomia bem diferente, mas rena foi a minha escolha como prato mais exótico. Aqui que eu digo, a gente tem que provar, né? A gente tem que experimentar, né? E sempre que a gente viaja, vai para um país diferente, eu acho que você conhece bem o país e as pessoas pela gastronomia. Isso. Então, não adianta aquela coisa de, não como isso, não como isso. Viajou para experimentar. Vir no Brasil não comer cuscuz e tapioca, né? Quer dizer, não vê, né? Quer dizer, agora as visitas do São João que vem para minha casa, todas vão ter café da manhã regional. Falar em gastronomia, não podia deixar, né, de pegar aqui um especialista, uma cardiologista, dizer uma dica para os nossos telespectadores para ter uma vida mais saudável. Eu acho que ligando a gastronomia e uma vida saudável, a principal dica é a gente ter uma alimentação com pouco sal e pouco açúcar, porque aí você está diminuindo o risco de hipertensão, de diabetes, que acaba sendo as doenças de base que trazem mais doença cardiovascular, mais infarto, mais AVC e mais mortalidade. E as pessoas às vezes não acham, né? Tem aquela visão de comer todo tipo de extravagância porque acha que lá na frente vai poder... Lá na frente vai ter jeito. E aí você tem que ir, como a gente fala, mudança de estilo de vida. Você tem que ter uma vida mais regrada para lá na frente ter os benefícios. Isso aqui é a prevenção. Que é onde você precisa, inclusive, ter mais... Que é onde você precisa ter os benefícios. Então tá aí a dica, o doutor Imara Queiroz, que está aqui com a gente, degustando conversa, e vamos aqui continuar degustando o nosso prato. Tá, obrigada. O Degustando Conversa de hoje, sem dúvida, foi pensado para você de casa.
Acesse facebook.com/degustando-conversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programa-degustando-conversas@gmail.com ou acessar nosso canal no youtube.com/degustando-conversas ou ainda no Instagram, @degustando-conversas. E semana que vem tem mais novidades e eu espero você.